Muy buenas noches, sana nuestra tierra. Boa noite, Sara, nossa terra. Es un honor para nosotros estar aquí con ustedes. É uma honra para nós estarmos aqui com vocês. Mi nombre es Rodrigo Meu nome é Rodrigo y esta es la mujer más hermosa del mundo, e essa é a mulher mais linda do mundo, mi esposa Leticia. minha esposa Letícia. Unas palabras. No voy a predicar, Eu não vou pregar não, tá, gente? Hoy predica él, pero estamos muy felices de poder estar aquí con ustedes en Brasil. Eu não vou pregar, quem vai pregar hoje é ele, mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês no Brasil. Es mi primera vez, É minha primeira vez no Brasil, pero yo siento que ya los amo, mas eu sinto que eu já amo vocês. porque yo les decía al servicio pasado Mas eu disse no culto de antes que México tiene una relación especial con Brasil. que o México tem uma relação muito especial com o Brasil. En los partidos de México con Brasil son lo mejor. Os melhores jogos de futebol são entre Brasil e México. Aunque México sabemos que perdemos, Mesmo que os mexicanos saibam que eles vão perder, no perdemos la esperanza, mas eles não perdem a esperança. pero queremos decirle que cuando perdemos, Mas eu quero dizer para vocês que quando nós perdemos, nos vamos a la porra de ustedes. nós vamos torcer por vocês. Amén. Le quito el micrófono. Le quito el Eu micrófono tomei o microfone dela, porque si no esto se vuelve vigilia. senão ela vai fazer uma vigília aqui com a gente. Muchas gracias. Muito obrigado. Estamos sumamente agradecidos Nós estamos muito agradecidos con el obispo Robson, la obispa. En México decimos Lucía, pero es Lucia. Eu estou muito agradecido ao Bispo Robson. E lá no México a gente diz Lucia, E aqui é Lúcia. Y nuestros amigos Luca, Macho E y aos nossos, Priscila. aos nossos amigos Lucas, Macho e Priscila. Como lo decía el obispo, hace unos años nos conocimos en Perú Como o Bispo falou, há alguns anos atrás nós nos conhecemos no Peru, con un amigo en común, Sergio Hornuk. através de um amigo em comum, pastor Sérgio Hornung. Pasamos un tiempo juntos Passamos um tempo juntos y fue increíble. e foi incrível. Me impactaron sus vidas As vidas deles me impactaram. y yo regresé a México, le dije a Leti, E quando eu voltei para o México, eu falei para Letícia: tienes que conocer este matrimonio, você precisa conhecer esse casal. que están haciendo una transformación en Brasil. Eles estão transformando o Brasil. Y de corazón les digo, E de coração eu digo para vocês: su amistad es un tesoro para nosotros. sua amizade é um tesouro para nós. Muchas gracias. Muito obrigado. Y sinceramente, como decía Leti, esta es mi tercera vez en Brasil. Sinceramente, como a Letícia estava falando, é a minha terceira vez no Brasil. Y sinceramente, como mexicanos, les amamos a ustedes como brasileños. E sinceramente, nós como mexicanos amamos a vocês brasileiros. Y no lo digo por educación, Não estou dizendo isso por educação, não. lo digo de corazón. Eu estou dizendo de coração mesmo. Y sinceramente, nosotros venimos acá E nós viemos aqui con un espíritu de aprender. com um espírito de aprendizado. Estamos muy impactados con lo que Dios está haciendo con esta casa. Nós estamos muito impactados com o que Deus tem feito aqui nessa casa. Hoy en la tarde compartíamos con sus líderes Hoje à tarde nós tivemos a oportunidade de estar junto com seus líderes. y wow, E uau! son muy bendecidos. Vocês são muito abençoados. Ustedes por tener líderes como los que Dios les ha dado. Vocês pelos líderes que Deus deu para vocês. Le pido al Señor Eu peço a Deus poder ser, poder ser, aunque sea la mitad mesmo que seja a metade de lo que ellos son. do que eles são. Así que estamos aquí para aprender de ustedes Nós estamos aqui para aprender com vocês. y estamos aprendiendo muchísimo. E estamos aprendendo muito. Así que muchísimas gracias. Assim, muito obrigado. Y bueno, vamos a la palabra Bom, vamos para a palavra. porque estando en México cuando Lucas nos hizo la invitación, Quando eu estava lá no México e Lucas nos convidou, siendo muy sinceros, muito sinceramente, uno trata de buscar una buena enseñanza.
Assim, eu comecei a procurar assim, alguma coisa muito boa para ensinar para vocês. que suene bien. Alguma coisa que soasse muito bem. Pero cuando uno va a buscar a Dios, Mas quando eu fui buscar de Deus, el Espíritu Santo te dice, o Espírito Santo me disse: guarda tu mensaje, guarda essa mensagem, que yo quiero hablar otra cosa. porque eu quero falar outra coisa. Y es un mensaje muy sencillo. E é uma mensagem muito simples. Y estoy consciente de eso. E eu estou consciente disso. Y sé que aquí están acostumbrados a una buena palabra. Eu sei que vocês estão acostumados aqui com uma palavra muito boa. De hecho, hoy en la mañana E hoje de manhã eu vi essa palavra. me conecté al servicio en internet. Eu assisti o culto pela Y internet. estuve escuchando esa palabra en mi poco portugués que entiendo. E o pouco do que eu entendo de português, De manos fuertes, de mãos fortes, de muy fuertes, de la confianza, la paz. a força, a confiança, a paz. Y muy buena palabra. E a palavra foi muito boa. Pero creo que hoy el Espíritu Santo Mas eu acredito que agora o Espírito Santo quiere recordarnos algo. quer nos lembrar de uma coisa. Y si hay un tema para esta enseñanza, E se eu posso dar um título para essa palavra, sería este: seria esse: la gratitud, a gratidão, la mejor maestra. a melhor professora. Yo sé que la presencia de Dios ya está acá, Eu tenho certeza que a presença de Deus já está aqui. pero me acompaña a orar por unos minutos. Mas se vocês se importam de eu orar mais por alguns minutos, Puede cerrar sus ojitos. feche seus olhos. Señor, te doy gracias Senhor, eu te agradeço por esta casa. por essa casa. Gracias por tu presencia. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Espíritu Santo, te pido que nos guíes. Eu te peço, Espírito Santo, que nos guie, Tú te llevas la gloria, Señor. que a sua glória encha este lugar. Trae a nuestro corazón Traz ao nosso coração esos recuerdos, as lembranças, aquello aquilo que tú necesitas que tu necessita, que hoy nosotros que hoje nós pongamos en práctica. coloquemos em prática. Dame tu gracia, Señor, Me dê a sua graça, Senhor, para poder comunicar bien este mensaje. para que eu possa comunicar essa mensagem En el bem, nombre de Jesús. em nome de Y Jesus. todo sana nuestra tierra, dice fuerte. E que toda a Sara, nossa terra, diga forte. Dele un aplauso a Jesús. E aplauso ao Jesus. Vamos a iniciar. Vamos começar. Y quiero hablarles del poder de la primera vez. Eu quero falar com vocês sobre o poder da primeira vez. Cuando hacemos algo por primera vez, Quando nós fazemos alguma coisa a primeira vez, siempre cambia nuestro panorama. isso muda a nossa percepção. Es la primera vez de Leti en Brasil É a primeira vez que a minha esposa vem ao Brasil y su panorama cambió del país. e a sua percepção do país mudou. Pero hoy quiero preguntarle a usted Hoje eu quero perguntar para você de algunas cosas algumas coisas que hizo por primera vez. que você já fez pela primeira vez. ¿Cuántos recuerdan Quantos de vocês se lembram su primer beso? do seu primeiro beijo? A ver, levante la mano. Pode levantar a mão. Y algunas hermanas E algumas irmãs quizás recuerdan podem estar se lembrando que el muchacho no se lavó la boca. que o rapaz não escovou os dentes. Y quiero preguntarle algo más importante. Mas eu quero te perguntar uma coisa que é mais importante do que isso. ¿Se acuerda la primera vez que le sirvió a Dios? Você se lembra da primeira vez que você serviu a Deus? ¿Cuántos se acuerdan? Quantos se lembram? ¿Se acuerda usted de lentes? What? Acá. Yeah, you. Ele, sim. ¿Qué hizo? O que você fez? Primeira Como vez que você serviu a Deus. Como foi? Foi trabalhar na ordem interna de culto, em serviço. ¿Cómo? ¿En qué parte? Trabalhar como eles que estão al Ok, al como lado. servidores. Sim, servidores. Buenísimo. Yo recuerdo Eu me lembro que a los 8 años, que quando eu tinha 8 anos, mi primera vez a minha primeira vez que yo le serví a Dios que eu servi a Deus fue poniendo sillas. foi colocando cadeiras. Mis padres conocieron a Jesús Meus pais conheceram a Jesus cuando yo tenía 8 años. quando eu tinha 8 anos. Ellos recibieron al Señor, Eles receberam a Jesus, eran hombres de negocios. eles eram homens de negócios. Mi papá es arquitecto de profesión, Meu pai é arquiteto, mi mamá es licenciada. minha mãe é professora. Mi papá tenía 3 constructoras Meu pai tinha 3 construtoras y una agencia de bienes y raíces, e tinha uma agência de real estate, imobiliária. inmobiliaria. Y tenían mucho dinero.
Ele tinha muito dinheiro. pero conocieron a Jesús E eles conheceram a Jesus. y apasionadamente E se apaixonaram. le entregaron su vida al Señor. E entregaram a sua vida ao Senhor. Comenzaron a ser muy generosos con Dios. E eles começaram a ser muito generosos com Deus. Comenzaron a vender propiedades E começaram a vender tudo que eles tinham, as suas propriedades, para ayudar a la gente para ajudar as pessoas, a la obra de Dios. a obra de Deus. Y un día comenzaron una reunión en casa E um dia eles começaram uma célula em casa. y eso creció. E a célula cresceu. Después vino un hombre de Dios E aí veio um homem de Deus y les confirmó e confirmou a eles, hace 30 años há 30 anos que atrás, tenían que abrir una iglesia. que eles precisavam abrir uma igreja. Yo tenía 8 Eu tinha 8 y en esa reunión e nessa reunião me dijeron que pusiera las sillas. me pediram para colocar as cadeiras. Pero como buen hijo de pastor, Mas como um bom filho de pastor, en mi adolescencia na minha adolescência, me rebelé con Dios, eu me rebelei com Deus, contra Dios, contra Deus, contra mis padres, contra os meus pais, contra la iglesia. contra a igreja. Me fui al mundo. Eu fui para o mundo. Y en México hay un dicho: E no México tem um ditado: hijo de pastor, filho de pastor de lo peor. é o pior. Pero yo creo Mas eu acredito que fui al mundo que eu fui para o mundo para construir testimonio, para construir o meu testemunho, para poder decir de dónde Dios me sacó. para poder dizer da onde Deus tinha me tirado. Y el Señor utilizó a esa hermosa mujer E Deus usou essa linda mulher para traerme una vez más a los caminos del para me Señor. trazer de volta para os caminhos do Senhor. Y cuando regresé a Jesús, la gloria es para Él. E quando eu voltei para Jesus, Yo sé que aquí también tienen encuentros. sim, eu sei que aqui vocês também fazem o revisão de vidas. Fui a servir a un encuentro. E daí eu fui servir em revisão de vidas. Ahora, pero voluntariamente, Mas assim, eu fui pela minha própria vontade. Eu quis ir, conscientemente. consciente. Y me pusieron a limpiar los baños. E daí me puseram numa posição de limpar o banheiro. Era un encuentro de jóvenes solteros. Era um encontro de homens solteiros. Y amigos, los jóvenes solteros, Meus amigos, vocês sabem, os jovens solteiros, cuando van al baño, quando eles vão no banheiro, hacen unas obras de arte. eles fazem umas obras de arte. Son unas esculturas São umas esculturas assim, increíbles. incríveis. Pero a uno de ellos Mas um desses, se le ocurrió ele pensou hacer del baño fazer do banheiro, en el suelo. fazer no chão. El tamaño, O tamanho, el aroma. o aroma. Hasta el día de hoy me pregunto, ¿qué comió? Até hoje eu me pergunto o que esse cara comeu. Pero ahí estaba yo, Mas eu estava lá, queriéndole servir a Dios. querendo servir a Deus. Y recuerdo que agarré una bolsa de Eu plástico peguei um saco plástico, y me agaché eu me agachei y agarré e peguei eso. isso. Y ahí Dios me tocó. Aí Deus tocou no meu coração. Tan malo había sido yo con Dios, Que eu havia sido tão mal com Deus, que para mí era un honor que para mim era uma honra servirle a la gente servir as pessoas que Dios quería tocar. que Deus gostaria de tocar. Y ahí empecé una relación con esta maestra E aí eu comecei uma relação com essa professora llamada gratitud. chamada gratidão. Y esto es curioso, E isso é curioso, porque nosotros porque nós le servimos a Dios, servimos a Deus, pero cuando recordamos nuestros inicios, mas quando nós nos lembramos do início, nos vamos a dar cuenta nós nos damos conta que nuestra actitud que a nossa atitude, cuando iniciamos quando nós estávamos lá atrás iniciando, por primera vez, pela primeira vez, quizás es muy diferente é muito diferente al por qué do porquê lo hacemos hoy. nós estamos fazendo hoje. Y la escritura dice algo muy bonito, E a palavra de Deus diz algo muito bonito, fuerte, muito forte, pero hermoso. mas bonito. En Apocalipsis capítulo 2, versos del 2 al 5. Em Apocalipse 2, de 2 a 5. Y si me ayuda Juliana a leerlo. Vou ler. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e não podes suportar homens maus, e que
puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Dios nos dice, Deus nos diz: recuerda se lembre de dónde caíste da onde você caiu y haz las primeras obras. e onde você fez as suas primeiras obras. Arrepiéntete. Se arrependa. Todo esto lo quiero conectar con Jesús Tudo isso é para nos conectar com Jesus y con una historia e com uma história que es increíble. que é incrível, Porque hoy creo que Dios porque eu acredito que Deus quiere recordarnos quer nos lembrar algo muy importante. de uma coisa muito importante. Jesucristo, Jesus Cristo, en el tiempo de su ministerio en la tierra, no tempo do seu ministério na terra, era un ser humano impactante. ele era um homem impactante. A los 30 años inició, Com 30 anos ele começou, 3 años y medio em 3 anos e meio anduvo por Judea y Galilea. ele andou pela Judéia e Galileia. Era un hombre hermoso, Era um homem bonito, excelente comunicador, ótimo comunicador pero hacía milagros. e fazia milagres. Sanaba enfermos, Curava os doentes, echaba fuera demonios, expulsava os demônios, resucitaba muertos. ressuscitava os mortos. Si Jesús viviera hoy, Se Jesus estivesse vivendo hoje, en nuestra época, na nossa época, sería increíblemente famoso. ele ia ser incrivelmente famoso. Imagínense a Jesús con redes sociales. Imagina Jesus com uma rede social, El Instagram de Jesús. o Instagram de Jesus. Las historias dirían, As histórias iam dizer: desliza para ser sano. deslize para cima e seja curado. Y otra diría, E a outra ia dizer assim: aprieta este link aperte nesse link para que resucite tu esposo. para ressuscitar o seu marido. Tendría millones de seguidores. Teria milhões de seguidores. Hoy Hoje diríamos teríamos, que Jesús es una celebridad. hoje nós diríamos que Jesus seria uma celebridade. Bueno, en aquel entonces, Então naquele tempo, hace 2000 años, 2000 anos atrás, Jesús era una celebridad. Jesus era uma celebridade. Todo mundo quería hablar con él. Todo mundo queria conversar com Todo ele. mundo quería que Jesús fuera a su casa. Todo mundo queria que Jesus fosse na sua casa. Y había un grupo de personas Mas tinha um grupo de pessoas llamados los fariseos. que eram chamados fariseus. Estas personas eran raras. Esses eram meio estranhos, esquisitos. Era una comunidad judía, política, religiosa. Era uma comunidade judia, política e religiosa. El pueblo de Israel O povo de Israel los consideraban líderes, considerava eles como os líderes, guías espirituales. guias espirituais. Pero estos fariseos Mas esses fariseus odiaban a Jesús. odiavam a Jesus. Decían que era el hijo de Satanás, Diziam que ele era filho de Satanás, que era Belcebú. que ele era o Belzebu. Y los fariseos E os fariseus trataban de ponerle trampas a Jesús. faziam armadilhas para pegar Jesus. Le hacían preguntas peligrosas Faziam perguntas perigosas. con tal de encontrar un error en él Eles procuravam encontrar nele um erro y así poder aprenderlo para poder prender ele y poder matarlo. e para poder matar ele. Pero nuestro Jesús nunca se dejó. Mas Jesus nunca foi pego. De hecho, Jesucristo, Por isso que ele é o Cristo. cuando hablaba con los fariseos, E ele, quando falava com os fariseus, hablaba muy fuerte, ele falava duro com eles, hasta con insultos. às vezes até insultando eles. Les decía, Dizia para eles: hipócritas, hipócritas, raza de víboras, raça de víboras, sepulcros blanqueados. sepulcros caiados. Y la razón por la cual Jesús les decía eso E o motivo pelo qual Jesus dizia isso para eles, es porque ellos por fuera porque eles por fora aparentaban perfección, pareciam perfeitos, pero por dentro mas por dentro estaban podridos, eles estavam podres, llenos de gusanos, cheios de vermes. pura cosa incongruente, Uma coisa totalmente incongruente, orgullo, cheios de orgulho, hipocresía. hipocrisia. Uno de estos fariseos Um desses fariseus
quiere invitar a Jesús a su casa. pensou em convidar Jesus para ir até a sua casa. Porque recuerde, Jesús era una celebridad. Porque se lembrem, Jesus era uma celebridade. Y tenerlo en su casa E ter Jesus na sua casa iba a elevar ia elevar su estatus social. seu estado social. Y encontramos esta historia E nós vemos essa história en Lucas capítulo 7, em Lucas, no livro de Lucas, no capítulo 7, verso 36. a partir do verso 36. Julián lo va a leer. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Ahora quiero que nos ayude con su imaginación. Eu quero que você me ajude com a sua imaginação. ¿Me va a ayudar? Vocês vão ajudar? Ahí está el fariseo. Aqui, o fariseu está aqui. Invita a Jesús. Chama, convida Jesus. Y este fariseo logró un sí de Jesús. E ele conseguiu que Jesus dissesse sim para ele. Recuerde que Jesús Se lembre que Jesus y fariseos e fariseus, se peleaban. eles brigavam. Pero esto nos enseña algo muy lindo. Mas isso nos ensina uma coisa linda. No importa Não interessa qué tanto o quanto hayamos hecho en contra de Dios, já fizemos contra Deus. Jesús siempre quiere ir a nuestra casa. Jesus sempre quer ir na nossa casa. Jesús llega Jesus chega, y quiero que se imagine esto. eu quero que você imagine isso. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo O que eu faria? O que você faria? si Jesús fuera a llegar a nuestra casa Se Jesus hoy? estivesse chegando na nossa casa hoje. Yo y Leti lo que haríamos es que barreríamos Eu e a Leti, nós iríamos começar a limpar, varrer a casa, toda la basura tirar todo o lixo, abajo de la cama. tudo embaixo do tapete. Rápido, rápido. Rápido, rápido, para esconder. Cocina el mejor enfrillolada, Na cozinha, a melhor feijoada, la mejor yuca, a melhor mandioca, la mejor costilla. a melhor costela. Imagínese, ahí el fariseo, Imagina o fariseu, doña farisea, a dona fariseia, fariseíto 1, o fariseuzinho 1, fariseíto 2, o fariseuzinho 2, baby o fariseo, baby fariseu. listos para cenar con Jesús. Todos prontos para jantar com Jesus. Y Jesús entra, E Jesus entra. se sienta a la mesa. Ele senta na mesa. Y en esa reunión social, E nesse momento, nessa reunião social, donde el fariseo había contratado al Globo e onde o fariseu tinha chamado a Globo para que grabara la cena, para cobrir esse jantar, la mejor revista de sociedad, a melhor revista da sociedade, el selfie estaba listo, o selfie estava pronto. entra una mujer. Entra uma mulher. Pero entra una mujer llorando, Entra uma mulher chorando, dando gritos, gritando, y se le tira a Jesús a los pies e se joga aos pés de Jesus y empieza a derramar lágrimas sobre Jesús, e começa a derramar suas lágrimas sobre y Jesus agarrar el cabello e pegar o seu cabelo con queratina brasileña com uma queratina brasileira y hacerle a Jesús en los pies así, e fazer assim nos pés de Jesus com seus cabelos besos a Jesús en los pies, e começa a beijar os pés de Jesus y agarra un perfume e pega um vidro de perfume y lo derrama. e derrama. Acabó con la reunión del fariseo. Acabou o jantar do fariseu. Imagínense la reacción del fariseo. Imagina a reação do fariseu. Pero mejor aún, Melhor ainda, imagínense si eso nos hubiera pasado en nuestra reunión con Jesús. imagina se isso fosse na sua casa, na sua reunião com Jesus. Yo siendo muy sincero, Eu vou ser muito sério com você. si estoy en mi cena con Jesús Se eu estou jantando com Jesus y entra una mujer llorando e entra uma mulher chorando y se le tira a los pies, e se joga aos pés de Jesus, yo lo que haría, sabe o que eu faria? diría, seguridad, Chamaria, segurança, llévense esta vieja loca, leva essa velha louca daqui, porque yo quiero estar con Jesús. porque eu quero estar com Jesus. Criticamos al fariseo, Nós estamos criticando o fariseu, pero nosotros hubiéramos hecho algo peor. mas acho que talvez se nós fizéssemos alguma coisa até pior. Pero vamos a ver qué hizo este hombre. Mas vamos ver o que esse homem fez. En el verso 37 y 38 viene la entrada de esta mujer. Y si Julian me ayuda a leerlo, Lucas, el verso 37 y 38. E nos versículos 37 e 38 mostra a entrada dessa mulher. Então eu vou ler, ele pede para que eu leia. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Ahora vamos a leer en el verso 39 Agora vamos ler o verso 39. lo que hace el fariseo. A resposta do fariseu. Y si me ayuda Julian a leerlo. Vamos lá.
E ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem que saberia quem é e qual a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Aquí sale la verdad Aqui sai a verdade de lo que había dentro de ese hombre. do que estava dentro daquele homem. Amigos, Amigos, ese hombre quería usar a Jesús. esse homem queria usar Y Jesus. cuando se interrumpió su reunión, E quando a sua reunião foi interrompida, lo primero que sucedió a primeira coisa que aconteceu es que ese hombre comenzó a dudar de Jesús. é que esse homem começou a duvidar de Jesus. Porque dijo, si este fuera profeta, Ele diz assim: se ele fosse profeta, sabría ele saberia quién lo está tocando. quem é essa mulher que está tocando. En nosotros, E nós, cuando las cosas no salen quando as coisas não saem, como nós, nosotros queremos con Jesús, da forma como nós queremos com Jesus, comenzamos a dudar de él. nós começamos a duvidar dele. Y decimos lo E siguiente: nós dizemos o seguinte: si él fuera poderoso, se ele fosse poderoso, me sanaría, ele me curaria, me ayudaría, me ajudaria, podría restaurar mi ele matrimonio, poderia restaurar o meu casamento, cambiar mi vida, podia mudar a minha vida, pero no lo está haciendo. mas não, ele não está fazendo. Lo segundo que pasó con este fariseo, A segunda coisa que aconteceu com esse fariseu, salió el orgullo, saiu o orgulho, la superioridad, a superioridade, porque dijo, porque ele disse: qué clase de mujer, que classe de mulher, despectivamente, ele pejorativamente, empezó a decir que esta mujer era menor que él, ele começou a dizer que ela era menor, pior do que ele, y le añadió un adjetivo calificativo: e ele ainda deu um adjetivo para ela: pecadora. pecadora. El juicio. Ele foi e julgou ela, Dudó, duvidou, se sintió superior se sentiu superior y juzgó. e julgou. Todo dentro de él. Tudo dentro dele. No lo dijo en voz alta, Ele não disse em voz alta, pero Jesús sabía lo que estaba pensando, mas Jesus sabia o que ele estava lo que estaba pensando. sintiendo. Ele sabia o que ele estava sentindo. Y vamos a ver la gran respuesta E agora nós vamos ver a grande resposta que Jesús que Jesus le dice a este hombre. disse para esse Y homem. del verso 40 E a partir do verso 40 al verso 46, até o 46, Julia me va a ayudar a leerlo. eu vou ler. Esa es la respuesta de Jesús. Essa é a resposta de Jesus. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amarás mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. Julgaste bien. Julgaste bem. Y si seguimos leyendo del 44 al 46, va a pasar algo increíble. Bom, continuando lendo, do 44 ao 46. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste o ósculo, e ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Me encanta Jesús, Eu fico encantado com Jesus, porque la respuesta porque a resposta destrozó destruiu la posición interna del fariseo. todo o posicionamento interno que tinha o fariseu. Ese fariseo estaba juzgando, Ele estava julgando, dudaba de Jesús. ele estava duvidando de Jesus. Y me encanta el Jesús de la Biblia, E o que eu gosto do Jesus da Bíblia, que cuando un ser humano le hacía una pregunta muy profunda, porque quando um ser humano fazia uma pergunta muito profunda para él ele, le respondía con una historia. ele sempre respondia com uma história. Y esta historia era de 2 deudores. E essa história era de 2 devedores. Uno le debía 500 Um que devia 500 y otro le debía 50. e outro que devia 50. De este pasillo para acá son 500. Desse corredor para cá são 500. Digan 500. Pode falar 500. Y de aquí para acá son 50. Daqui para cá são 50. Digan 50. Digam 50. Es que ellos deben menos. É porque eles devem, porque vocês devem menos. Por eso no lo dicen tan fuerte. Por isso vocês estão falando mais fraco?
Pero Jesús en esta historia Mas Jesus nessa história los perdona a los dos, perdoa os dois, a los de 500 y a los de 50. os de 500 e os de 50. Y le pregunta al fariseo, E pergunta para o fariseu ¿quién iba a amar más? quem ele ia amar mais. Porque ninguno de los dos Porque nenhum dos dois no tenían con qué pagar. podiam pagar a sua dívida. Y ahí Jesús empieza a decir lo que esta mujer estaba haciendo. E aí Jesus começa a dizer o que aquela mulher estava fazendo. Ahora, hemos leído la escritura. Nós lemos isso na Bíblia agora. Ayúdenme con esto. Me ajude com isso. ¿En qué momento Em qual momento Jesús le pidió a Simón Jesus pediu a Simão agua, água, toalla, toalha, beso beijo y aceite? e óleo? ¿En qué parte? Em que parte? Em alguma parte? ¿Verdad que no? Não? Y aprendí lo siguiente. E eu aprendi o seguinte: Hay cosas que Jesús nunca pide, existem coisas que Jesus nunca vai pedir, pero Él las está esperando. mas Ele espera isso de nós. Si Jesús no le pidió esto a esta mujer, Se Jesus não pediu isso para essa mulher, ¿cómo la mujer sabía como ela sabia que era lo que Jesús estaba esperando? que era isso que Jesus estava esperando? Amigos, hay una gran maestra Amigos, existe uma grande professora, y esa maestra se llama la gratitud. e essa professora se chama gratidão. Y la gratitud nos va a enseñar E a gratidão nos ensina lo que el conocimiento aquilo que o conhecimento jamás nunca nos va a decir. vai nos ensinar. Algo sucede con un corazón agradecido Existe alguma coisa que acontece no coração grato, que busca que busca agradar a aquel que aquele lo ha perdonado. que não nos abandona. Y eso es lo que esta mujer estaba haciendo. E é isso que essa mulher estava fazendo. Me encanta el verso 42 Eu fico muito impressionado com o verso 42, porque dice esta frase: porque diz essa frase: no tenían con qué pagar. não tinham como pagar. Y ahí también está hablando de nosotros, E aí falando deles, porque pareciera que hoy, mas parece que hoje en la era moderna y actual, a mulher, en la era moderna na era moderna, y perdão, actual, e atual, en la iglesia, na igreja, pareciera que muchos parecia que muitos, ya pagamos la deuda que nós já pagamos essa de dívida, lo que Jesús hizo por nosotros. daquilo que Jesus fez por nós. Parece Que su sacrificio que o seu sacrifício, ya nosotros lo pagamos, nós já pagamos por esse sacrifício, sirviendo, servindo, dando doando o asistiendo. ou simplesmente assistindo. Es más, Mas é mais, mucha gente piensa muitas pessoas acreditam que ahora Dios que agora Deus es el que nos debe a nosotros. é Ele que nos deve. Y hay una enfermedad Existe terrible. uma doença terrível. Yo no sé si ustedes han escuchado de ella. Não sei se vocês já escutaram sobre ela. Atacó al mundo. Atacou o mundo inteiro. No es el COVID, Não é Covid, es la enfermedad de merecer. é a doença do merecimento. Pensar que merecemos todo. Nós pensamos que merecemos tudo. Pensar que el hecho de que nosotros hacemos algo por Dios Pensar que se nós fazemos algo por Deus, nos hace merecedores nos faz merecedor de lo que Él tiene. do que Ele tem. Amigos, yo he aprendido algo. Amigos, eu aprendi uma coisa. El motor de mi vida O motor da minha vida se llama gratitud. se chama gratidão. El motor de mi servicio a Dios O motor do motivo pelo qual eu sirvo a Deus es la gratitud. é a gratidão. El motor de este camino con Jesús E o motor desse meu caminho com Jesus es la gratitud. é a gratidão. Vivir agradecido. Viver agradecido. El problema de aquellas personas O problema dessas pessoas que están enfermas que estão doentes de merecer do merecimento es que se nos olvida é que eles se esquecem, que al que ya no se le perdona porque eles já foram perdoados, es porque piensan porque eles pensam que ahora Dios te debe a ti. que agora Deus deve para eles. Y yo sé que aquí en Brasil no hay esas personas. Eu tenho certeza que aqui no Brasil não existe esse tipo de Esas se gente. quedaron en México. Eles ficaram lá no México. Pero por si de casualidad un día conoce a alguien Se por acaso algum dia você conhecer alguém que tenga esta actitud que tem essa atitude, de sentir que se merece todo de Dios, que sentir que ele merece tudo de Deus, recuérdele lembre para ele que es mejor vivir por gratitud.
que é melhor viver pela gratidão. Y este es el poder de la gratitud. Esse é o poder da gratidão. Hay cosas que Jesús nunca pide, Existem coisas que Jesus nunca vai pedir, pero sí las está esperando. mas Ele espera que nós façamos. Yo me he dado cuenta, Julian, me he dado cuenta Eu entendi que el agradecido que a pessoa agradecida, siempre saca más ele sempre doa mais. de donde sea. Não precisa pedir. Y el mal agradecido E o mal agradecido siempre da menos. sempre doa menos. Uno se empieza a dar cuenta de esas cosas en la vida. Eles não se dão conta disso na vida. Y el problema es que nos empezamos a comparar. O problema é que nós começamos a nos comparar. Y eso es un grave error. Es un grave error. Isso é um grande erro. Ni compararse con alguien que esté más arriba Eu ficar me comparando com alguém que está acima de mim. y mucho menos más abajo. E muito menos ficar me comparando com alguém que está muito abaixo. El problema de esta enfermedad de merecer O problema dessa doença do merecimento es que nos hace ciegos é espirituales. porque ele nos torna cegos espiritualmente. Ya no nos damos cuenta que a alguien le duele algo. Já não achamos que nós precisamos doar algo. Ya no nos damos cuenta que alguien tiene una necesidad. Que nós não conseguimos enxergar que as pessoas têm necessidades. Ya no nos damos cuenta que alguien necesita nuestra ayuda. Nós não nos damos conta de que as pessoas necessitam da nossa ajuda. Ya no lo vemos. Nós não conseguimos enxergar. Estamos ciegos Nós espiritualmente. estamos cegos espiritualmente. Y el problema de esto es que acaba con la iglesia. E é isso que acaba com a igreja. Acaba con el servicio a Dios. Acaba com o trabalho para Deus. Amigos, no existe mejor maestra Amigos, não existe nenhum professor melhor que la gratitud. que a gratidão. Y fui al internet a buscar alguna definición bonita de gratitud. Eu fui buscar para ver se eu achava alguma definição bonita de gratidão. Encontré muchísimas, Eu encontrei muitas, pero captó mi atención una. mas uma me chamou mais atenção. Y es que alguien hace algo por ti Alguém fez alguma coisa por você y tú e você eres recíproco, foi recíproco. pero no por obligación, E você respondeu não por obrigação, no por educación, não por educação. sino porque entiendes Sim, porque você entendeu que lo que esa persona hizo por ti que aquilo que essa pessoa fez por você no tiene precio. não tem preço. Y eso es nuestra gratitud, o debería de ser nuestra gratitud E con essa Dios. deveria ser a nossa atitude de gratidão. Y eso es lo que vemos con esta mujer pecadora. E é isso que nós vemos com essa mulher pecadora. Esta mujer era nueva cristiana. Essa mulher não era cristã. No conocía la visión, Ele não conhecia a missão, no conocía las escrituras, não conhecia as escrituras, no conocía los protocolos. não conhecia nenhum protocolo. Pero esta mujer Mas essa mulher, sí fue movida a hacer algo que Jesús esperaba. essa mulher sim, ela foi tocada a fazer algo especial. Tenía la gratitud. Ela tinha gratidão. Y mire bien, Olha bem, olha bem. quiero que se imagine conmigo esto. Imagina comigo isso. Llega y se tira a Jesús, empieza a llorar. Ela chega e se joga aos pés de Jesus e começa a chorar. El fariseo piensa eso que leímos, Daí o fariseu pensa isso que nós lemos. y Jesús empieza a responderle audiblemente al fariseo. E Jesus começa a responder aquilo que estava na mente do fariseu. Pero mire bien esta escena. Jesús le dice al fariseo: Simón, Jesus disse para o fariseu, olhou e disse para o fariseu: Simão, cuando entré a tu casa, quando eu entrei na sua casa, no me diste agua você não me deu água, ni toalla nem toalha, para lavarme los pies. para eu lavar meus pés. Pero esta mujer, Mas essa mulher, con sus lágrimas com as suas y lágrimas sus cabellos, e os seus cabelos, los ha lavado. lavou. Imagínese esa mujer ahí hincada, Imagina aquela mulher ali, ajoelhada, diciendo: pensando: oh no, oh não, no eran lágrimas, não era com lágrimas, era con agua. era com água. No era con cabello, Não era com meu cabelo, era con toalla. era uma toalha. Y Jesús sigue hablando: E Jesus continua falando: Simón, Simão, cuando entré a tu casa, quando eu entrei na sua casa, no me diste un beso en la mejilla. você não me deu um beijo no rosto. Y esa mujer ahí, E essa mulher aqui, ¡ay, qué
vergüenza. Ela pensou, que vergonha. El beso era en el cachete. O beijo era na bochecha. Yo le estoy besando los pies. E eu tô beijando os pés dele. Tengo mala puntería. Eu sou ruim de mira. Y Jesús sigue diciendo, E Jesus continua falando: Simón, Simão, entré a tu casa eu entrei na sua y casa no me pusiste aceite en la cabeza. e você não colocou, não me ungiu com óleo. Y la mujer ahí diciendo, E a mulher falando: trágame tierra. nossa, Porque no era con perfume, era con aceite. não era para eu ter jogado perfume, era para eu ter Era- jogado óleo. Era en la cabeza, E era na cabeça, no en los pies. não nos pés. Y si podemos ver esto, E quando nós vemos isso, parece que esta mujer lo hizo todo mal. pode nos parecer que ela fez tudo errado. Hizo todo lo que no se tenía que hacer. Ela não fez nada do jeito que deveria ter feito. Sin embargo, Mas entretanto, si leemos las escrituras, se nós lemos nas Escrituras, Jesús dijo algo de esta mujer. Jesus disse algo sobre essa mulher. Dijo, donde quiera Aonde quer que se predique que se pregue el evangelio de este reino, o evangelho deste reino, se va a tener que hablar de esta mujer. vai ter que se falar sobre essa mulher. Es el único ser humano Esse é o único ser humano el cual Jesús dijo no qual Jesus que disse pasarían miles de años que se passariam milhares de y se anos seguiría hablando de e ella. que se continuaria falando sobre ela. ¿Por qué? Por quê? Porque fue agradecida. Porque ela foi agradecida. A veces queremos hacerlo todo perfecto. Às vezes nós queremos fazer tudo perfeito. Queremos hacer el mejor protocolo. Às vezes queremos fazer da melhor forma possível. Queremos hacer las cosas por apariencias. Nós queremos fazer muitas coisas por aparência. Queremos que el conocimiento sea nuestro maestro. Nós queremos que o conhecimento seja o nosso professor. Y ojo, yo no estoy en contra del conocimiento. Eu não sou contra o conhecimento. Amo el conocimiento. Eu amo o Me conhecimento. encantó la palabra de ayer en Arena Toda a palavra que eu vou pregar amanhã no Arena, del bispo Robson, que dijo que la sabiduría nos da la felicidad. e o bispo Rodovalho falou ontem que a sabedoria nos traz a felicidade, Porque así lo dice la Biblia. porque diz isso na Bíblia. No estamos en contra del conocimiento. Não tenho a menor dúvida sobre o Pero conhecimento, la gratitud mas a gratidão es una mejor maestra. é a melhor professora. Porque la gratitud te va a hacer sacar las cosas A gratidão faz você tirar as coisas de la nada. De la nada. do nada. ¿Te acuerdas cuando le estabas sirviendo a Dios por agradecimiento? Você se lembra quando você servia a Deus só por agradecimento? Quizá no tenías el uniforme, Quem sabe você não tinha nem uniforme. pero a lo mejor ibas a pedir prestado o hacías algo con mucho esfuerzo, Daí você pegava emprestado ou fazia isso com muito esforço. con tal de llegar con el color correcto. Você tentava estar com a cor certa, ¿Por qué? Porque estabas agradecido. porque você era agradecido. ¿Te acuerdas cuando le servías a Dios no porque te obligaran, Você se lembra de quando você servia a Deus não por uma obrigação, no porque un líder te viera, não porque tinha um líder olhando para sino você, porque tenías un corazón agradecido? não simplesmente porque você tinha um coração grato? ¿Te acuerdas que venías a la iglesia no para responder en un chat de WhatsApp, Você lembra que você não vinha somente para a igreja para colocar no chat de WhatsApp, sino porque querías escuchar mas palabras? sim porque você queria aprender sobre a palavra de Deus? La gratitud es una mucho mejor maestra. A gratidão é uma professora muito melhor. Y el problema es que si no tenemos cuidado, O problema é que nós não temos escutado. vamos a tener una levadura que Jesús nos dijo Nós vamos ter algo que Jesus nos disse, que tuviéramos cuidado. Que tuviéramos cuidado. que nós nos esquecemos. La levadura de los fariseos. La levadura de los fariseos. A levedura, o fermento dos fariseus. Gálatas capítulo 5 verso 9, no lo vamos a leer por tiempo. Em Gálatas 5, Gálatas 5, não vamos ler pelo tempo. dice que una pequeña cosita de levadura leuda toda la masa. Diz que uma porção pequenininha de fermento vai fermentar toda a massa. Y esta levadura es el orgullo. Essa levedura é o Te orgulho. infla. Te Ele infla. infla você. Las hermanas, ¿cuántas hermanas cocinan? Quem aqui cozinha? As irmãs, quem cozinha? Recuerdan que la levadura es un microorganismo Lembra-se que o fermento é um micro-organismo que entra en el gluten que entra no glúten y hace que la masa se vuelva e más faz com grande. que a massa fique mais inchada. Bueno, la levadura de los fariseos
Quando esse fermento dos fariseus es cuando empezamos a creer que ya nos ganamos las cosas. é que quando nós começamos a acreditar que nós merecemos alguma Nos coisa, volvemos orgullosos, nós nos tornamos orgulhosos, prepotentes, prepotentes, hipócritas, hipócritas, insensibles. Y insensíveis. Jesús dijo, cuidado con esto, Jesus diz: cuidado com isso. porque esto los va a echar a perder. Isso vai fazer com que você se perca. Va a acabar con toda la inocencia y la pureza del servicio. Vai acabar com toda a inocência e a pureza de servir a Y es Deus. fácil distinguir quién es agradecido y quién es mal agradecido. É muito fácil você discernir quem é agradecido de quem é mal agradecido. Porque el agradecido busca la pequeña parte para servir. Porque o agradecido, ele busca qualquer coisa, por menor que seja, para poder servir. Pero el mal agradecido Mas o mal agradecido, busca los errores. ele procura só os erros. Hoy la alabanza estuvo muy fuerte. Ah, o louvor hoje estava muito alto. Ay, la prédica hoy estuvo más o menos. Ah, a palavra estava mais ou menos. ¿Cómo hace calor en el auditorio? Nossa, como está quente aqui hoje. ¿Qué problema estacionarme? Nossa, para estacionar aqui fora está tão difícil. O Detran está multando todo mundo, né? No me han dado una posición en la iglesia. Não me chamam para trabalhar na igreja. Ahí hay levadura, Esse é o fermento. ahí hay orgullo. Esse é o orgulho. Porque el agradecido Porque o agradecido, no sirve por posición, ele não serve para ter uma posição. sirve porque sabe que ha sido perdonado Ele serve porque ele sabe que assim ele é perdoado. y no tiene cómo pagar. E ele não tem como pagar. ¿Por qué mucha gente dejamos de servir? Porque muitas pessoas param de servir. Nos sentimos merecedores. Porque nós achamos que nós merecemos. Hoy, Hoje, gracias a Dios, graças a Deus, soy una persona bendecida. eu sou uma pessoa abençoada. Tengo una hermosa esposa. Eu tenho uma linda esposa. Tengo 2 hijos. Eu tenho 2 filhos. Nosotros médicamente no podemos tener hijos. Pela medicina, nós não poderíamos ter filhos. Somos estériles. Nós somos estéreis. Pero Dios nos regaló 2 hijos. Mas Deus nos presenteou com 2 filhos. Financeiramente, somos muy bendecidos. nós somos muito abençoados. Pastoreamos una iglesia de miles de personas. Nós pastoreamos uma igreja com milhares de pessoas. Soy bendecido por la gracia de Dios. Eu sou abençoado pela graça de Deus. Mi pregunta es, Me perguntaram isso. ¿qué Rodrigo Que Rodrigo tiene que estar más agradecido? tem que ser mais grato. El Rodrigo que hace años Aquele que há anos atrás no tenía nada não tinha nada, y estaba recogiendo que estava ali limpando un pedazo um pedaço de estiércol humano. de cocô, O el Rodrigo que hoy es bendecido. ou aquele que hoje é abençoado. ¿Quién tendría que estar más agradecido? Quem teria que estar mais agradecido? ¿Sabe cuál es la respuesta correcta? Sabe qual é a resposta correta? Los 2. Os 2. Porque no importa si tienes mucho Porque não interessa se você tem muito o no tienes nada. ou se você não tem nada. El agradecido O agradecido busca servir busca servir, porque sabe que ha sido perdonado. porque ele sabe que ele foi perdoado. Porque sabe que no importa qué bendición venga, Porque não interessa qual a bênção que chegue, no te la mereces. você não merece Es ela. por gracia. Isso acontece pela Es graça. porque Dios nos ama. Isso acontece porque Deus nos ama. Y esa gratitud Essa gratidão te enseña a vivir. te ensina a viver. Te enseña a vivir abajo, Ele te ensina a viver lá embaixo, sirviendo, servindo, siendo sensible, sendo simples, sensível, escuchando escutando lo que Dios quiere hacer. aquilo que Deus quer fazer. Pero desgraciadamente pensamos hoy Hoje nós pensamos, que porque somos bendecidos porque nós somos abençoados, nos merecemos las cosas. nós merecemos as coisas. Y amigos, no es así. Não, amigos, não é assim. No es así. Não é assim. Este hombre Simón
esse homem, Simão, y esta mujer e essa mulher pecadora pecadora, tuvieron la oportunidad, eles tiveram a oportunidade, pero uno mas um fue orgulloso foi orgulhoso y la otra e a outra fue agradecida. foi agradecida. La pregunta es, A pergunta é: ¿quién vas a ser tú hoy? quem você vai ser hoje? Pastor, yo no tengo mucho. Pastor, eu não tenho muito. Tienes salvación. Você tem a salvação. Pastor, yo soy próspero. Pastor, eu sou muito próspero. Más agradecido tendríamos que Mais estar. agradecido ainda você tem que ser. Me he dado cuenta Eu entendi que, siendo muy honestos, que, sendo muito honesto, yo me imagino que el obispo Lucas y la obispa Priscila, eu imagino que o bispo Lucas e a bispa Priscila, muy amable, gracias, obrigado, así se dice, obrigado, han de pensar lo mismo y sentir lo mismo que Leti y yo pensamos. eu acho que eles pensam o mesmo que eu e a Letícia pensamos. Y les confesamos algo. Eu posso confessar algo para vocês. Hay veces que estamos cansados. Muitas vezes nós cansamos também. Hay veces que no queremos tener reuniones. Muitas vezes a gente não quer ir na igreja, no A veces culto. estamos enfermos. Às vezes nós estamos doentes. A veces el cuerpo no da más. Às vezes nosso corpo não aguenta mais. Y uno no quiere venir. E eu não quero ir. A veces no quiere servir Eu não quero servir. por cansancio, Porque estamos cansados. por problemas. Porque temos problemas. Pero cuando yo recuerdo Mas quando eu me lembro, ese 16 de abril no dia 16 de abril del 2004, de 2004, cuando Dios me hizo ver quando Deus me fez ver que era más privilegio que era mais privilégio lavar baños lavar o banheiro que estar en un altar comunicando la palabra, do que estar num altar pregando a palavra. yo dije: Señor, Senhor, mi vida es tuya. a minha vida é sua. No me importa si lavo baños Não interessa se eu estou lavando o banheiro o predico tu palabra. ou se eu estou pregando a palavra. Voy a vivir agradecido. Eu quero ser um homem grato. Esa es la mejor maestra. Essa é a melhor professora. ¿Qué tan agradecidos estamos con Dios? Quanto nós estamos agradecidos a Deus. ¿Qué tanto hoy podemos ver O quanto podemos ver que lo que tenemos aquilo que nós temos, es por su gracia? que é tudo pela graça de Deus. Amigos, no tenemos con qué pagar. Amigos, nós não podemos pagar. Recuerda por qué haces lo que haces. Se lembre do que por que você faz aquilo que você está fazendo. ¿Por qué te congregas? Por que você está congregando? ¿Por qué sirves? Por que você está servindo? ¿Por qué haces tu célula? Por que você tem sua célula, Tu discipulado. seu discipulado? ¿Por qué vas a la conferencia? Por que você vai estar lá na ¿Por qué conferência? asistes? Por que você está assistindo? Y la respuesta es por agradecido. A resposta tem que ser só por gratidão. Y eso siempre te da fuerza. E isso sempre vai te dar força. Siempre. Sempre. Siempre. Sempre. Siempre. Sempre. Siempre. Sempre. Siempre. Sempre. El 27 de diciembre No dia 27 de dezembro del año pasado, do ano passado, me encantaría decir que fue orando, eu adoraria dizer que foi orando, pero no fue orando, mas não foi orando. fue jugando fútbol. Foi jogando futebol. Me desgarré el ligamento cruzado de la pierna izquierda con un menisco. Eu torci o meu joelho e lesei o ligamento cruzado e um menisco. Fue un lunes. Era uma segunda. Él es doctor, Eu sou médico. traumatólogo ortopedista. Sim, sou ortopedista e traumatologista. ¿Sabe cuánto duele eso? Eu sei quanto isso dói. El miércoles, Na terça, con yeso já com gesso y muletas, e muletas, llegué a la iglesia a predicar eu fui para a igreja pregar con un dolor horrible. com uma dor horrível. Y la gente me decía: E as pessoas diziam para mim: quédate en casa, fica em casa, descansa, vai descansar. así no va a sanar tu pierna. Assim você não vai curar essa perna. Yo le dije a la gente: Eu disse para eles: yo no puedo dejar de servir. eu não posso deixar de No servir. importa que me esté muriendo, Não interessa se eu esteja morrendo, porque hay una gratitud porque existe uma que gratidão es más fuerte que el dolor que é mais forte que a dor, y que a un cojo sin fuerza que posso estar sem força. le voy a servir. Eu vou servir. ¿Qué tan agradecido estás? Quanto agradecido você está? Mira esta casa,
Olha para essa igreja. Mira tus líderes. Olha para os seus líderes. Mira la palabra que se te enseña cada domingo. Olha para a palavra que você recebe todo domingo. Los valores. Os valores. Al altar, cada servicio, eso tocó mi corazón, eso que hacen. Isso tudo que eles fazem tocou no meu coração. Bellísimas personas. Quejarse de eso. Eu conheci muitas pessoas que fazem isso. Hay que ser agradecidos. Vocês precisam ser gratos. Hay que ser agradecidos. Vocês têm que ser Hay gratos. que empezar a ver las cosas Você tem que começar a enxergar as coisas con agradecimiento. com agradecimento. ¿Cómo no voy a estar agradecido? Como não podemos ser agradecidos? Amigos, Amigos, esta persona que les está hablando essa pessoa que fala com vocês es un huérfano é um órfão. que no conoce a su papá biológico Eu não conheço meu pai biológico hasta la fecha. até hoje. Desde chico en la escuela, Desde pequeno na escola, todas mis maestras me dijeron que jamás iba a poder hablar en público. todas as minhas professoras me disseram que eu nunca conseguiria falar em público. Cuando me ponían enfrente de la gente, Quando elas me colocavam na frente das pessoas, yo me hacía pipí eu fazia xixi del miedo. de medo. Se me trababa la boca, A boca travava. tartamudo. Eu ficava mudo. Tengo algo que se llama dislexia. Eu sou disléxico. Eu tenho uma doença que se chama dislexia. No puedo leer. Eu tenho dificuldade em Me ler. cuesta mucho trabajo. Isso me custa muito trabalho. Escribir Escrever es una hazaña. é uma façanha. Y me dijeron que jamás iba a poder comunicar algo. Me disseram que eu nunca conseguiria me comunicar a alguém. Pero aquí estoy. Mas hoje eu estou aqui. No por mis fuerzas, Não pelas minhas forças, sino por agradecimiento. sim por gratidão. Leti y yo nos decimos, Eu e a Letícia dizemos: ¿qué hacemos en Brasil? o que vamos fazer no Brasil? ¿Qué hacemos en una casa como sana nuestra tierra? O que nós vamos falar para uma igreja como a Sara, nossa terra? ¿Qué hacemos en una conferencia como Arena? O que nós estamos fazendo aqui numa conferência como essa do Arena? Porque no somos para nada buenos, Porque nós não somos bons o suficiente. pero entendemos Mas nós entendemos. que es por su gracia, É porque é pela graça de es por Deus. su misericordia, Que é pela misericórdia es de por el Deus. perdón. Que é pelo perdão. Nuestra vida Nossa vida debe ser deve ser vivida vivida a través através del agradecimiento. da gratidão. Mi pregunta hoy es, Se você me perguntar hoje, ¿qué tan agradecido estás con Dios? e eu pergunto para você, quanto você está agradecido a Deus? Porque el nivel de tu agradecimiento Porque o tanto do seu agradecimento, da sua gratidão, va a determinar lo que viene en el futuro. vai determinar o seu futuro.